Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo sempre aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Dia 21 de agosto, um dia muito especial para todos nós vascaínos. 127 anos do nosso clube amado. E olha que a gente reclama, a gente xinga, a gente fica puto, a gente, cara, ferve o sangue, né? Mas a gente ama, não tem jeito, né? É um clube que, quando entra no coração da gente, não tem como sair. E olha que os últimos anos aí a gente tem passado cada uma, cara, que só realmente quem é torcedor do Vasco aguenta, não larga a mão. E digo mais, esse clube ainda está de pé até hoje por conta da gente, por conta da torcida, que carrega esse clube nos braços. Porque se não fosse a nossa torcida, que com certeza é a mais engajada, a mais apaixonada do Brasil, esse clube já tinha acabado. De tanta merda que já fizeram, de tanta falta de gestão, de tanta maracutaia, de tanta burrice ao longo de vários anos. Então, o torcedor do Vasco, ele carrega esse clube no colo com muito amor, com muito carinho. E vai continuar carregando até, se Deus quiser, a gente conseguir ter alguns anos melhores aí, voltar a reviver as glórias do passado. Bom, hoje chegou a informação que o Robert Renan realmente vai ser contratado pelo Vasco. Zagueiro de 21 anos, formado aí com passagem pelo Corinthians, Internacional, né? Ou seja, é um cara que, apesar de pouca idade, já rodou. Agora, não se fixou em time nenhum. Eu, sinceramente, não é o tipo do zagueiro que eu gosto. As atuações que eu me lembro do Robert Renan são muito parecidas com a do João Vitor. Uma soberba, nariz lá em cima, e de vez em quando se atrapalhando bastante. Enfim, vamos torcer para que ele tenha sucesso aqui no Vasco da Gama. O jogador vem por empréstimo, não se sabe se realmente tem uma opção de compra ou não. Por enquanto, as informações em relação a salário, a valor do empréstimo, estão muito truncadas, ninguém cravou nada ainda. E parece que ele já estava no Brasil aí desde o início do mês e treinando lá no CT do Ceilândia, do Distrito Federal. Agora, é um jogador que não atua desde maio. Vão fazer 3 meses que o Robert Renan não atua. Será que é esse o tipo de jogador ideal que nós estamos precisando agora? Ou é o que eu venho falando já há algum tempo, que a gente precisa de jogador pronto para chegar e jogar? Quanto tempo o Robert Renan vai precisar para entrar em forma e jogar? E aí eu vejo gente falando nas redes sociais aí, não, porque tomara que consiga escrever ele para dar tempo dele jogar contra o Botafogo. É sério? Vocês querem colocar um zagueiro que não joga há quase 3 meses numa quarta de final da Copa do Brasil contra um time extremamente rápido, articulado, que já joga junto há muito tempo, que é o Botafogo? É sério isso? Eu não arriscaria. Vai com o Hugo Moura e Lucas Freitas, é o que tem. Agora, botar esse cidadão aí para chegar ontem, para jogar hoje, se ele viesse com ritmo de jogo, se ele viesse jogando em forma,
física, técnica, eu colocaria de olhos fechados. Mas o cara tá parado há 3 meses. Eu acho extremamente arriscado. E aí eu até coloquei uma notícia no X hoje, se você não segue a gente, mais uma vez, @corujãovascaíno, que tinha saído uma informação que o Robert Renan negociava com o Bahia também. E a notícia que eu trouxe no X é que uma das solicitações do Vasco para negociar o Luiz Gustavo, nosso zagueiro da base, com o Bahia, era que o Bahia se retirasse da negociação para contratar o Robert Renan. E foi o que aconteceu. Na noite de ontem, saiu nas redes sociais que o Bahia saía das negociações. Com isso, o Robert Renan, ainda não de forma oficial, acertou com o Vasco. E também, ainda de forma não oficial, o Luiz Gustavo, zagueiro da base de 19 anos, está indo para o Bahia por 5,5 milhões de euros. Vasco mantendo 25% dos direitos do atleta. Um atleta que teve apenas 11 jogos na equipe principal. E eu vejo muita gente se dividindo nas redes sociais, achando se foi um bom negócio ou um mau negócio. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que a venda do Luiz Gustavo foi um bom negócio, pelos valores apresentados. 5,5 milhões de euros, aí praticamente um pouco mais de 30 milhões de reais, pagamento parcelado. Ninguém hoje paga mais jogador à vista, cara. Ninguém. São raríssimos os casos. E o Vasco ficando com 25% de uma venda futura, o que provavelmente pode acontecer. Por que eu acho que é uma boa venda? Eu sempre disse aqui, vou ser coerente com o que eu sempre falei, que eu nunca achei o Luiz Gustavo essa Coca-Cola toda que o nego fala aí. Agora vem um monte de gente chorando aí a venda do Luiz Gustavo, como se a gente tivesse vendido o Mauro Galvão, como se a gente tivesse vendido o Dedé. E não é bem assim. É um jogador que tem potencial de crescimento, mas não é craque. E acho que não vai ser. Essa é a minha opinião. Agora, a minha maior preocupação em relação à venda do Luiz Gustavo, no elenco onde a gente tem o Maurício Lemos, que não querem mais, o Lucas Oliveira, que não querem mais, o Lucas Freitas, que é o único zagueiro de ofício que está jogando, o Lincoln, que foi emprestado à Volta Redonda, o Hugo Moura, que está servindo de zagueiro, sendo meio campo. Tendo o Thiago Mendes, que pode jogar de zagueiro, e o Barros também. O Luiz Gustavo seria o segundo zagueiro de ofício que a gente teria para botar em campo. Então a minha preocupação é quem é que vem. Não é o Luiz Gustavo que está saindo, eu quero saber quem é que vem, quando vem, em que condições vem. Essa é a questão. Porque a janela está fechando dia 2 de setembro. Chega o Robert Renan aí, que não joga há 3 meses. Vai parar no Robert Renan ou vão vir outros zagueiros? Eu acho que vem pelo menos mais um zagueiro. A informação que chega para nós é que vem pelo menos mais um zagueiro. Mas qual é a condição desse zagueiro? Vem para jogar ou tá parado um tempão também? Tá pleno fisicamente ou vem de contusão? Então, a minha maior preocupação é essa, né? Uma outra coisa que está se falando muito aí, questão do Verratti, principalmente da atuação de ontem, mais uma muito ruim. Foi substituído logo no início do segundo tempo. E o Verratti não vive uma época muito boa. Questão técnica e questão psicológica, no meu modo de ver. Tá para baixo. Aí nós temos o jogo contra o Corinthians no domingo. Corinthians que vem todo despedaçado, como se isso valesse alguma coisa pra gente, né? Perdemos pro Juventude ontem, todo despedaçado. Seria melhor manter o Verratti para esse jogo contra o Corinthians, sabendo que em São Januário vai estar lotado, os ingressos esgotados, e que o Verratti, cometendo erros durante o jogo, vai sentir uma pressão que talvez ele não esteja acostumado e nunca tenha visto na vida.
Por outro lado, é um jogo para ser redenção dele. Se ele mete 2 gols, o Vasco sai com a vitória, dá uma reanimada nele, a galera para de falar e bola para frente. Qual é o risco que nós vamos correr? Colocar o Verratti em campo, tentando fazer com que ele jogue, se saia bem, condicionando ao nosso jogo ao estilo do Verratti, ou deixamos ele no banco e entramos com um ataque mais móvel. Agora, essa questão de deixar ele no banco tem que ser muito bem administrada pelo seu Fernando Diniz e pelo staff do futebol, né? Pela equipe que compõe ali, né, o futebol todo do Vasco, para que não se estrague o ambiente. Agora, quem tem que fazer isso são eles são pagos para isso. Eu realmente tenho dúvidas ainda do que seria melhor fazer. E isso provavelmente só vai ser definido no treinamento dessa sexta-feira, que é o treinamento que vai definir quem serão os titulares. Vamos aguardar. Na capa do nosso vídeo hoje, aí estamos colocando o Matheus França, jogador formado na Mulambada, meio atacante, que está no Crystal Palace, e que o Admar, que nós demos em primeira mão, nós fomos o primeiro canal a falar que o Admar estava na Inglaterra. Você pode pesquisar aí no X. O primeiro canal que falou que o Admar estava na Inglaterra foi o Corujão Vascaíno. Evidentemente, os grandes canais não nos dão os créditos, mas tudo bem. O Admar está lá por conta do Matheus França e por conta de um outro jogador. Enfim, questão do Crystal Palace. Está praticamente definida a vinda do Matheus França para o Vasco. Tem um detalhezinho faltando. Um detalhe. O Crystal Palace já aceitou pagar parte do salário do Matheus França. Salário dele que gira em torno de R$1 milhão. O Vasco propôs pagar metade e deixar metade para o Crystal Palace. O Crystal Palace quer que o Vasco pague pelo menos 70% do salário dele. Esse é o único empecilho, porque o empréstimo já está ok. O Matheus França quer vir para o Vasco. O Crystal Palace não quer se desfazer do jogador, quer emprestá-lo, porque ele teve muito problema de contusão. É outro jogador que a gente não sabe qual é a real condição física dele. Como que ele chega para o Vasco da Gama? Ele está em condição de jogo já. O Crystal Palace jogou hoje. Não relacionou ele nem para o banco. Qual é a real condição do jogador? Esse é o X da questão. Eu acredito que essa situação de porcentagem, de quem vai pagar tanto o salário dele, vai ser extremamente resolvido, muito facilmente resolvido. Questão de horas aí para ser resolvido. Então, eu dou praticamente como certo, não vou cravar 100%, porque 100% só quando o jogador for anunciado. Mas eu vejo com muito boas chances de até, de repente, sexta ou sábado, o Matheus França ser anunciado como jogador do Vasco da Gama. É uma aposta. É uma aposta. É um garoto, é uma aposta. Como o Robert Renan, é uma aposta. O zagueiro é uma aposta. Como o Andrés Gomes, que chegou aí, que já está no bid, pode estrear contra o Corinthians, acredito que estará entre os relacionados, também é uma aposta, é 22 anos. O Vasco não traz nenhum jogador que a gente crave mais uma vez que venha para ser titular. Todos esses que estão chegando aí são apostas. O próprio Cuesta não está descartado ainda. Estava indo para o Spartak, não sei o quê, não está descartado. 26 anos. Até esse eu vejo como uma aposta. Então, aquela nossa expectativa de trazer jogadores realmente para virem, para chegar, vestir a camisa, eu sou o dono da posição, por enquanto, dos nomes que tem falado aí, sinceramente, nenhum deles até agora. Vamos torcer para que até a janela o Admar e a diretoria do Vasco consiga trazer nomes que nos deem mais segurança. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro.
Estou sempre incentivando a galera a virar membro para vir aqui, entrar na bancada, conversar com a gente, participar da live e também entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente lá no X, @Corujão Vascaíno, e também lá no Instagram, Corujão Vascaíno. Um abraço, gente, e até a próxima.